Oi, meu nome é Calone. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um mockup no Photoshop de uma embalagem de plástico. Então bora lá? Aqui, como você pode ver, eu tô com 3 composições abertas, 3 abas abertas aqui. Uma delas eu criei com 1920 por 1080, que vai ser o tamanho da tela que eu vou utilizar aqui, mas você pode criar conforme realmente o seu uso. Nesse caso aqui, eu tô com essa imagem de mockup aberta, uma imagem simples que eu encontrei na internet. Ela tá em uma boa resolução, mas é uma imagem comum. É bem fácil de encontrar, é só realmente procurar, pesquisar por mockup plástico ou mockup embalagem, que vocês vão encontrar imagens bem parecidas com essa, bem fácil de usar. Então, a outra imagem que eu tô aberta, no caso aqui, é uma imagem bem simples, que eu já tinha criada, ela não tá voltada para essa parte de embalagem, mas é realmente só uma imagem de exemplo. Para começar, a gente vai selecionar aqui só a parte da frente desse mockup, então ela tá uma imagem com fundo branco ainda, ela não tá recortada, então vamos recortar aqui de forma bem simples. Para isso, eu vou selecionar aqui em volta dessa embalagem. Com a camada aqui selecionada, eu vou dar um Ctrl J para a gente ter só ela separada aqui. Então aqui ela já está recortada, mas ainda com fundo branco. E aí só para finalizar, vou selecionar em assunto. Aqui ela já selecionou de forma automática, ela está bem recortada, dá até para ver aqui pelas bordas, porque o mockup está com uma resolução muito boa, então isso dá uma facilitada. E com essa última seleção aqui, a gente vai dar Ctrl J de novo, vai criar essa terceira camada aqui, a gente converte em objeto inteligente e dá um Ctrl C para a gente jogar para cima dessa outra composição aqui. Então, aqui eu vou só diminuir ela e posicionar ela de melhor forma aqui, no centro da embalagem, no centro da composição. Com ela selecionada agora, a gente precisa colocar a imagem que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, a imagem é bem extensa, ela tem exatamente o mesmo tamanho da composição ali, mas para ficar mais ou menos o tamanho da embalagem, eu vou pegar só uma fração dela. Então eu vou recortar aqui, ela até com as bordas aqui meio que para fora mesmo. Então, com essa parte selecionada, a gente dá um Ctrl J novamente e nessa camada aqui a gente converte em objeto inteligente. Imagem convertida em objeto inteligente, a gente dá um Ctrl C e joga para cima da outra composição que a gente já tem criada. Essas duas aqui a gente pode fechar por enquanto, não vamos mais utilizar. Pronto, a gente já tem a imagem aqui dentro e agora para continuar, a gente pode pegar essa camada aqui, que seria do mockup, e criar uma pasta, um grupo, só para a gente ter ele separado aqui. Então eu vou nomear como embalagem. E aí a gente pode pegar essa imagem que a gente colocou aqui e arrastar para dentro da pasta mesmo. Imagem arrastada aqui para dentro desse grupo, a gente pode dar um Ctrl T só para posicionar ela de uma forma um pouco distorcida. E a gente vai usar essa ferramenta aqui de distorção. Então você pode puxar aqui para ele ir alinhando as bordas, junto com o mockup que está lá dentro. Então você pode selecionar qualquer parte da imagem aqui e ir ajustando. Nesse caso aqui eu vou posicionar ele de forma com que fique bem próximo de todas as bordas. Então você pode ir ajustando aqui, deixando ele bem curvado. E aí, em alguns casos mais específicos você pode realmente curvar ele conforme a embalagem. Nesse caso aqui eu vou fazer o ajuste bem de forma simples. Então seria mais ou menos isso aqui. Com essa parte pronta, a gente vai pegar com a camada principal, a camada do mockup, a gente vai dar Ctrl J nela 2 vezes. Então, 2 vezes aqui o Ctrl J. A gente pode tirar a visibilidade por enquanto e só jogar aqui para cima da imagem que a gente aplicou. Nessa imagem aqui, a gente faz o seguinte, a gente vai clicar com o botão direito em cima dela e vamos criar uma máscara de recorte para ela ficar clipada dentro dessa embalagem de baixo. Vocês podem ver aqui que ela já ficou como se realmente tivesse aplicada, mas agora falta toda a questão de iluminação que a gente vai aplicar nessa parte de agora. Então, nessa primeira camada aqui, a gente vai habilitar a visualização dela e vamos colocar o modo de mesclagem de sobrepor. Esse é o primeiro modo de mesclagem que a gente vai utilizar, e aí aqui na opacidade a gente pode jogar para 30, 40, mais ou menos ali, e a gente também cria uma máscara de recorte nela para ela ficar jogada dentro dessas outras. Com isso aqui criado, a gente vai para a segunda camada que está acima dessa. A gente também cria uma máscara de recorte, só que aqui a gente vai usar um Blend Mode de superexposição de cores. Ele vai trazer todas as partes mais escuras da embalagem, e aqui a gente tem quase a imagem já pronta. Para dar uma finalizada, eu vou abaixar um pouco a opacidade também aqui. Nesse caso, eu vou deixar em 35 para ela ficar bem
com o volume bem marcado, né, dessas partes que são da embalagem mesmo. E também vou mexer aqui na opção de mesclagem dela, clicando com o botão direito em opção de mesclagem. A gente vai mexer nessa camada subjacente, que no caso seria a camada que a gente aplicou, e aí com o Alt, ou com o Alt apertado, né, do teclado, a gente vai puxar esse aqui um pouco mais pro lado de cá. Vocês podem ver ali embaixo que ele muda um pouco, ele vai trazer um pouco mais dos brancos que tá na camada de baixo. Então, com o Alt aqui selecionado, dei só essa leve configuração aqui e dei OK. Vocês podem ver que ela já tá muito boa. Uma parte que poderia fazer com que ela saltasse um pouco mais seria ter um fundo com uma cor um pouco mais encaixada. Então, como a gente tem todo esse grupo aqui, a gente pode simplesmente mudar a cor do fundo mesmo. Eu vou pegar uma cor da própria embalagem para ser a cor do fundo, que assim ela fica com um contraste maior. Eu vou deixar aqui um vinho bem escurecido para a embalagem ficar saltada ali em cima. Então vocês podem ver que ficou bem encaixada. Tem a parte dos brilhos aqui, né? E tem a parte das sombras também da embalagem, do mockup. E aí aqui tá 100% pronto. Eu vou só dar uma mexida nesse fundo para criar realmente como se fosse um mockup para uma apresentação de uma identidade visual ou algo do tipo, ou só um post mesmo. Dei uma alterada aqui no fundo, como vocês podem ver, eu coloquei uma faixa que tá com uma distorçãozinha passando de um lado pro outro, só para ter uma volumetria um pouquinho maior. E agora para finalizar, eu vou colocar só uma sombra bem simples aqui. Essa sombra poderia ser mais específica, mais bem feita, mas para esse vídeo vou criar algo bem simples mesmo. Então primeiro criaria uma sombra um pouco mais um pouco maior, mais extensa, porque ela começa um pouco mais próxima daqui, né, da embalagem, e ela vai ficando cada vez mais transparente pro lado de lá, um pouco menos visível. E aí, para essa parte que tem uma proximidade maior, eu vou criar uma sombra de quase contato, que no caso vai ser uma sombra um pouco menor e mais marcada. Como vocês podem ver, ela vai ficando cada vez mais próxima ali e mais marcada. Para finalizar, vou criar esse efeito de sombra mais escura pro lado esquerdo também, porque ele está diminuindo nesse caso, né? E a composição ficaria assim. Você pode adicionar um pouco mais de luz, no caso aqui no fundo. Vou criar aqui uma camada de degradê, né? Partindo do centro para as laterais. Assim a gente vai criar esse efeito de luz. E para que ele fique mais visível, a gente pode pegar e colocar um Blend Mode aqui nele também, para ele ficar um pouco mais claro, como se fosse realmente uma luz ali de trás do objeto. Então, aqui o sobrepor ficou bacana, ele só não tá pegando no verde, então a gente pode pegar algum outro Blend Mode mais encaixado aqui. Esse aqui pegou nos dois e ficou um pouco amarela, ficou bacana esse aqui. Eu vou tirar só um pouco a opacidade para ele ter um brilho ali, mas não ser 100%. E seria isso aqui. Então, basicamente é isso. A imagem que vocês utilizaram aqui no mockup, ela pode ser alterada, então você pode abrir ela aqui e alterar. Você pode fazer alteração de cor, alteração até da própria imagem mesmo, então você pode usar isso aqui como um template. Basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e deixar também nos comentários qual a próxima técnica que você gostaria de aprender. Eu sou o Calone, eu faço vídeos sobre design e minha meta é chegar nos 1000 inscritos. Valeu!